Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos. O começo, meio e fim. O começo, meio e fim. Três se formam em um. O Pai, o Filho e o Espírito, o Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Nome sobre todo nome, sobre todo nome é o seu. Tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Você pode louvar ao Senhor declarando isso. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Oh, quão grande tu és, Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluias. Glória a Deus. Amém?
A verdade é que Deus, Ele quer que vivamos em família. O Salmo 68, verso 6 diz que Deus faz com que o solitário viva em família. Então, família é o plano de Deus, é a vontade de Deus. Quando Deus viu o homem lá no Éden sozinho, Ele disse assim: não é bom que o homem esteja só. E Ele fez o quê? Uma ajudadora. No texto que a Dina falou, de Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, diz assim: e Deus criou o homem à sua imagem, a imagem o criou, homem e mulher os criou. Diga comigo: homem e mulher os criou. E diz mais assim: e Deus os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra e dominem. Na linguagem de hoje diz assim: e Deus criou os seres humanos e os criou parecidos com Deus. E Ele criou homem e mulher e os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e dominem esta terra. Amém, irmãos? A gente precisa entender uma coisa, que desde a criação da terra, já no sexto dia, quando Deus criou, Ele deixou bem claro como é importantíssimo que a família se multiplique. Ele deixou claro que a multiplicação começa justamente na família. Quando Ele falou para o homem e a mulher que eles fossem férteis e multiplicassem. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que essa multiplicação, irmão, entenda bem, ela comece primeiro dentro de casa. Eu não vou, a gente vai ver na mensagem de hoje, conseguir crescer, conseguir multiplicar, se primeiro dentro da minha casa eu não crescer, se primeiro dentro da minha casa eu não multiplicar. Eu tenho que primeiro em casa, depois eu começo a crescer fora de casa. É interessante que Deus deixa bem claro isso. E é interessante também que, para você entender como a família é importante na multiplicação, o primeiro milagre de multiplicação que Jesus fez foi aonde? Foi no casamento. Foi justamente, na família, criando o casamento. Diz a palavra de Deus lá no livro de João 2:3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. Amém, irmãos? A base da família é o casamento. E nesse texto, quando nós vemos todo mundo, todo um número de pessoas reunidas no casamento, e o vinho se acaba, que representa a alegria, que representa o sabor, que representa a vida. Quando esse vinho se acaba, acaba ali aquele momento daquele casamento, acaba ali aquela família, acaba a alegria que tinha. E o que é que vai se oferecer, irmãos? Se o vinho acabar, se a alegria acabar na família, se a alegria acabar no casamento, o que nós vamos oferecer para as pessoas? Nós precisamos ter na nossa família esse crescimento e essa multiplicação. É por isso que o tema é multiplicando, crescendo na família. É por isso que o tema que nós estamos tratando aqui é multiplicando através da mordomia, sendo mordomos, cuidando das coisas que Deus tem nos dado. Amém, irmãos? É através da família, entenda bem isso hoje. É através da família que haverá o crescimento e a multiplicação, amém? A família é o ponto de partida para qualquer tipo de relacionamento. Irmãos, não existe relacionamento fora se a gente não conseguir se relacionar dentro de casa. É por isso que tem muitas pessoas que não conseguem ter
uma célula, não conseguem ganhar uma alma, não conseguem se relacionar com as pessoas, porque dentro de casa o relacionamento já é complicado. Para que a gente possa ter pessoas para cuidar, para que nós possamos ter vidas para cuidar, nós precisamos primeiro dentro de casa estar legal. Amém, igreja? É dentro de casa que começa, é no meio da família que começa essa multiplicação. A igreja não vai conseguir se multiplicar ou crescer se a família não crescer, se a família não se multiplicar. Os nossos relacionamentos, escute bem isso, eles serão resultado do que é a nossa família. Nós vamos relacionar com as pessoas fora de casa, como nós estamos nos relacionando dentro de casa. Vai ser só um reflexo daquilo que nós temos dentro da nossa casa. E nós precisamos gerar frutos a partir da nossa família. E quando eu falo de família, é marido, esposa e filhos. E esses frutos, que não são somente os filhos, quando a gente pensa em multiplicar, quando Deus falou para Adão e Eva, disse, olha, multiplicar e encher a terra, a gente pensa que é ter muito filho. Hoje não dá mais para ter tanto filho assim, né? Se você tiver 1, 2, amém por isso. Antigamente não, os filhos eram 10, 15 filhos, a minha avó teve, eu acho que mais de 15 filhos. Quando a gente fala em multiplicar, quando a gente fala em filhos, a gente não fala somente do filho que nós geramos, mas fala do filho que nós vamos gerar também na fé. E hoje, nessa palestra, eu queria colocar 4 frutos, eu queria que você entendesse, pelo menos 4 frutos, que são gerados e multiplicados através da família. Os 4 frutos são os filhos, são as novas famílias, uma igreja vitoriosa e uma sociedade melhor. Primeiro você gera os frutos, desses frutos que você gera, você vai ver lá na frente, que esses frutos geram outras famílias, e essas famílias que estão aqui reunidas, são elas que são a base da igreja, amém? E nós, igreja, não podemos ficar só aqui dentro dessa igreja. A nossa responsabilidade é com as pessoas que estão lá fora. E aí o 4º ponto é justamente isso, a sociedade. Como nós estamos frutificando como família no meio dessa sociedade que nós vivemos, que como a Dina falou no início, uma sociedade que está tentando deturpar o conceito de família. E nós aprendemos, e quando lemos no texto, vimos que família é homem, mulher e multiplicação em filhos. O primeiro ponto, preste bem atenção. Como é que a família multiplica? Através dos filhos. E ter filho, irmão, é um privilégio muito grande. Você poder gerar um filho é algo maravilhoso. Quando você lê a Bíblia e você vê a história do povo de Israel, para o judeu, não só no passado como hoje, para ele é um privilégio, é uma alegria, é uma herança, é uma felicidade poder gerar filhos. As mulheres, principalmente no Antigo Testamento, que não podiam gerar filhos, elas sofriam demais, porque não conseguiam multiplicar, não conseguiam gerar uma família. Uma família, ela é gerada por marido, esposa e filhos. E aí, irmãos, nós temos que ter uma atenção muito grande nessa noite, porque para gerar uma família precisa de planejamento. Para gerar uma família, o básico, para gerar um filho, um fruto, né? Um filho precisa de planejamento. Para que a família se multiplique e cresça com saúde. Porque não pode ser um negócio atrapalhado, não pode ser um negócio de qualquer maneira. Planejar para gerar filhos. Uma família saudável, irmãos, escute bem isso. Ela precisa de um pai, de uma mãe e de um filho. Uma família que não tem um pai,
ela é uma família incompleta, e isso vai gerar dificuldades terríveis na formação dos filhos. Uma família sem uma mãe é uma família incompleta, que vai causar transtorno na formação intelectual, psicológica e até espiritual daquele filho. É terrível a falta de uma mãe ou de um pai para o crescimento de uma família. E se nós compararmos, eu queria que você prestasse atenção nisso, se a gente comparar o filho como um fruto, como se fosse um fruto mesmo, como se a gente tivesse, por exemplo, uma horta, uma plantação, se a gente fosse comparar um filho como um fruto, são duas coisas importantes que a gente tem que prestar atenção, dois fatores importantes, fundamentais, para que nós tenhamos frutos saudáveis. Preste bem atenção nisso. Você que está pensando em constituir uma família, você que tem filho e está criando o seu filho, a gente vai falar mais sobre isso lá na frente, mas para constituir uma família, duas coisas são importantes quando eu comparo um filho como uma fruta ou como um fruto. O primeiro é a qualidade da semente. Diga comigo, qualidade. Diga com convicção, qualidade da semente. Sabe o que é a qualidade da semente, irmão? São a qualidade dos pais. Os pais precisam ter uma boa qualidade para gerar bons filhos. Pais descontrolados, pais que não têm um bom relacionamento, eles não vão conseguir gerar bons filhos. Essa boa semente, esse primeiro ponto, essa qualidade da semente, é justamente nós que somos pais, precisamos ter qualidade para passar por nossos filhos. Quem entendeu isso, diga amém. Glória a Deus. O segundo ponto, quando a gente fala de frutos, quando a gente fala de plantação, é o cuidado com o próprio fruto, é o cuidado com o filho. Irmãos, existe até ex-mulher e ex-marido, até existe, porque infelizmente na caminhada alguns se separam, mas não existe ex-filho. Vocês estão entendendo isso? Filho é para sempre. Filho não deixa de ser filho nunca. Ele pode ser pequenino, que está aí no seu colo ou correndo dentro da igreja. Ele pode ser maior, ele pode ser grande, barbudo, casado, mas ele é filho. E pai precisa de cuidar de filho, independente de onde o filho puder estar. Não é que ele vai mandar na vida do filho, não. Se ele está casado, ele está com a vida dele, não é isso. Se ele é independente, não é isso. Mas é que a gente precisa cuidar dos nossos filhos até o último dia da nossa vida, porque é a qualidade nossa que nós passamos para eles, essa semente que nós vamos gerar, que nós somos essa semente, é isso que vai levar a vida toda deles, até os últimos dias da vida dele. Meu irmão, cuide do seu filho, não abra mão do seu filho em nenhum momento da sua vida. Quem está entendendo isso, diga amém. Glória a Deus. E esses fatores externos, como a Dina falou aqui no início, eles podem tentar prejudicar a saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual dos nossos frutos, que são nossos filhos. Eles podem tentar comprometer, escute bem, todas essas setas, essas coisas que vêm externamente, podem tentar comprometer o caráter dos nossos filhos. Mas nós precisamos, irmãos, declarar que nada vai influenciar a vida, o resultado dos nossos filhos. Sabe por quê? Porque o que influencia, o que determina o caráter do seu filho, é o seu exemplo dentro de casa. Amém, igreja? É como você é, como pai, como marido.
é como você discipula a sua esposa, como você discipula os seus filhos, é como você cuida da coisa mais preciosa que há na sua vida, que é a sua família. É isso que o seu filho e o meu filho vão lembrar quando eles estiverem diante de uma coisa que é errada para fazer. Eles vão lembrar: o meu pai e minha mãe não fariam isso de errado. O meu pai e a minha mãe, eles me ensinaram o correto, e eu não vou cair dessa cilada, porque eles foram boas sementes, eles me criaram e me ensinaram. Amém, igreja? Irmãos, nós sempre tem que se perguntar: onde está o nosso filho agora? Onde é que está o seu filho agora, nesse momento? Que lugar? Aonde ele está? Ele está aqui dentro da casa do Senhor? Ele está com você, caminhando com você? Ele está do seu lado, mesmo que seja criança aí, né? Correndo para um lado e para o outro, não importa, mas ele está aqui na casa do Senhor. A gente tem que estar se perguntando isso todo o tempo. Com quem os nossos filhos estão andando? Com quem os nossos filhos estão andando? Os amigos deles são pessoas que servem a Deus? O que é que o Salmo 1 diz? Bem-aventurado o varão. O que é que diz? Segundo o conselho dos ímpios, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ah, mas não tem problema não, pastor, meu filho sai com um amigo dele, o amigo dele não é crente, ele bebe às vezes, né? Mas não tem problema não, o meu filho vai ganhar ele para Cristo. Será que vai ganhar, irmãos? Irmãos, aconselhe o seu filho a andar com pessoas salvas, aconselhe o seu filho a andar com pessoas que servem a Deus, aconselhe o seu filho a andar com pessoas que já servem, que já aceitaram Jesus como Salvador. Amém, igreja? Nós temos que nos preocupar, porque mais tarde não vai ter mais jeito, se não cuidar agora. A gente tem visto aí tanta influência, irmãos, de celular, smartphone. Irmão, criança, você sabe disso, eu estou chovendo no molhado, né? Mas criança, a primeira coisa que ele sabe fazer é passar o dedinho ali no celular. O dedinho, vai mudando. Aí o pai ainda ri, olha como ele sabe, né? Ele é tão inteligentezinho. Criança, e tanta coisa que não serve, né? A gente está cuidando disso. E bom, quando eu falo isso para vocês, eu tenho que estar olhando também para a minha vida. Será que a gente está cuidando mesmo disso? Os meninos ficam viciados nessas coisas. A gente tem que ter esse cuidado, olhando para isso. Os nossos filhos, irmãos, olha a responsabilidade que você tem e que eu tenho. Os nossos filhos não são só nossos, os nossos filhos são de Deus. E nós temos que cuidar deles como os filhos de Deus. Salmo 24:1 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aquele que nele habita. Então tudo que está aqui, nossos filhos, eles pertencem ao Senhor. E você e eu temos essa responsabilidade. A gente não pode abrir mão de cuidar dos nossos filhos. Eles são os frutos, eles são o primeiro fruto da família. Irmãos, escute bem, a nossa geração, ela sofrerá as consequências de uma criação liberal. Cuidado dessa criação liberal, em que os filhos fazem o que eles querem fazer. Vai ter momento que a gente precisa se desgastar mesmo com os filhos. A gente precisa enfrentar, porque nenhum filho sabe mais do que um pai. Nenhum filho sabe mais do que o pai. E o pai, que eu digo pai e mãe, ele só quer bem do seu filho. Amém, igreja? Ou nós vamos ter esse cuidado para não sofrer as consequências de uma criação liberal, ou nós vamos receber as bênçãos de uma criação de pais que se preocupam e acompanham os seus filhos.
Tem um versículo que eu sempre repito aqui na igreja e que eu vejo as pessoas falarem um pouco diferente. Tem pessoas que dizem assim: ensina o caminho que o teu filho deve andar. Mas o original não é assim. É ensina no caminho. Qual é a diferença, pastor? Porque quando tu ensina no caminho, tu está andando com teu filho do lado dele. Amém? Tu não vai dizer assim: olha meu filho, o caminho é aquele. Não, tu tá andando com ele, está dizendo: meu filho, o caminho é esse que nós temos que andar. Tu tem que fazer certo, para o teu filho fazer certo. Amém, igreja? Porque ele está andando, ele está vendo exatamente o que tu estás fazendo. Então a gente tem que se preocupar com os nossos filhos. Não abra mão do seu filho, independente da idade que ele esteja. Lute, 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 lute. Nós não vamos perder nenhum filho nosso para o mundo. Nós não vamos perder nenhum filho nosso para o mundo. Você crê nisso? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. O segundo ponto que uma família, ou que a família multiplica, é justamente outras famílias. De famílias nascem outras famílias. Aí a primeira pergunta é: que tipo de família nós estamos ajudando a preparar? Porque de nós, de você e da sua esposa, de você e do seu esposo, vão ser geradas outras famílias. Os nossos filhos devem estar sendo preparados para serem bons esposos e boas esposas. Amém, irmãos? Qual é a mulher que não quer um bom esposo? Toda mulher. Tem jovem aí que já está, como diz o apóstolo, já está no caritó, alguma coisa que ele fala aí, né? A bichinha já está passando da idade, mas não aparece para cuidar dessa mulher como ela merece. E somos nós os responsáveis para preparar bons esposos e boas esposas. Minha avó, quando eu era pequeno, ela dizia sempre: bons filhos e boas filhas serão o quê? Bons esposos e boas esposas. Não é verdade isso? Ela sempre dizia isso: meu filho, seja um bom filho, que você vai ser um bom marido. Sempre ela falava isso. E consequentemente, se você é um bom filho, você vai ser um bom marido, você vai ser uma boa esposa e você vai ser um bom pai. Amém, igreja? Precisamos de bons pais para cuidar dos filhos, para que sejam gerados novas famílias. E é interessante, irmãos, que nós precisamos orar por essas novas famílias que estão se formando, que são a partir dos nossos filhos. Lá no livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 7, depois você lê com calma, nós vemos Abraão orando a Deus e orientando o seu servo Eliezer a buscar uma esposa para o filho dele. Ele se preocupando com o futuro do filho dele. E quando você lá lê esse texto, diz mais ou menos assim: ó Senhor, Deus do céu, aí pula mais lá na frente, Ele enviará um anjo diante de ti, para que tomes lá naquela cidade uma mulher para o meu filho. Irmãos, a gente precisa orar para que Deus envie um anjo, escute bem isso, para que venha uma mulher de Deus para casar com nossos filhos, para que venha um homem de Deus para casar com as nossas filhas, e para que eles constituam uma família feliz. Amém, irmãos? E você precisa orar por isso insistentemente. Ah, meu filho é pequeno, mas não tem problema, ore. Abraão fez isso. Ele orou e pediu que Deus colocasse
uma mulher, e ainda tem mais, direcionado por um anjo. E o servo dele foi e encontrou essa mulher para o filho de Abraão. Nós precisamos ter esse cuidado com os nossos filhos. Às vezes, parece que nós que servimos a Deus, de alguma maneira, quando nosso filho começa a querer namorar, nossa filha começa a querer namorar, a gente fica com, parece que é ciúme, né? Às vezes é ciúme mesmo, né? Tem que admitir isso. Mas é um cuidado especial. Porque você, escute bem, meu irmão, você como pai, você procura dar o melhor para sua filha e para o seu filho. E vem alguém que talvez não vá dar isso que você dá. E você precisa se preocupar com isso. Você precisa entender que as novas famílias que vão ser geradas é a partir da sua família, é do seu filho e da sua filha. Então, a multiplicação de famílias, escute bem, depende da sua atuação como pai e como mãe. As novas famílias que vão ser geradas dependem muito de mim e de você. Eu digo famílias com qualidade de vida. Quem está entendendo isso, diga amém. E olha, irmãos, as nossas famílias precisam multiplicar a partir das nossas famílias. Mas escute bem isso, tem que ser famílias embaixo da legalidade de Deus. Legalidade de Deus. Não permita que os seus filhos formem famílias quebrando princípios bíblicos. Porque quando se quebra um princípio bíblico, por mais que haja o perdão, por mais que haja todo tipo de tratamento, sempre lá na frente, em algum momento, haverá uma consequência. Porque todo princípio quebrado gera consequência no reino espiritual. Quem está entendendo isso, diga amém. Gera consequência. Então não permita, como pai e mãe, que esses princípios sejam quebrados. Case o seu filho, irmão, na igreja, né? Casa no cartório, mas casa na igreja. Recebe lá o certificado, a certidão de casamento no cartório, mas recebe a bênção do pastor na igreja. Eu tenho certeza que por mais que eles vão ter muitos problemas, que todo mundo tem, mas quando você recebe a bênção de um pastor, de uma pastora, com certeza Deus vai suavizando mais essas situações, esses problemas. Deus vai tratando mais, porque você foi abençoado dentro da igreja. Amém, irmãos? Crie os seus filhos e os seus netos na casa do Senhor. Que a sua geração, né? Que você possa, como a Bíblia diz, eu verei os filhos dos meus filhos servindo ao Senhor. Irmãos, esse congresso está nos dando uma grande oportunidade de nós reavaliarmos mais esses conceitos de frutificação de família. Irmãos, Deus é maravilhoso, todo dia Ele nos dá uma nova oportunidade, amém, irmãos? Todo dia. Não deixe que os seus filhos sigam qualquer tipo de religião. Não deixe que o seu filho abandone a igreja que você frequenta. Seu filho é aqui da Maranata, eu quero ir lá, não sei para onde. Não, meu filho, você fica aqui comigo. Fica aqui comigo. Não, mas lá é legal, lá tem não sei o que. Não. Toda a igreja, irmãos, que segue princípios bíblicos como a nossa segue, ela tem suas dificuldades. Mas é uma igreja que está embaixo da palavra do Senhor. Então esse negócio de ir para o outro, não, fica aqui comigo. Está entendendo isso, irmãos? Amém? Fica do meu lado. Me acompanha. Nossos filhos serão as novas famílias geradas. Família cristã gera a família cristã. Não abra mão dos seus filhos, porque é através da sua família
que serão geradas e multiplicadas outras famílias. Amém, igreja? O terceiro ponto de multiplicação, através da família, é a multiplicação de uma igreja vitoriosa. Irmãos, a igreja, nosso ministério, qualquer outro ministério, ele vai ser reflexo da nossa família. Ele vai mostrar o que é a nossa família. As famílias, elas são igrejas, e as igrejas são famílias. Um templo pode até ser fechado, mas a igreja, ela nunca acaba. Amém, irmãos? Tem no jornal aí, se você botar, como é o nome daquela do que vende tudo? Na OLX. Estou até fazendo uma propaganda aí da OLX. Se você botar na OLX, você compra igreja, templo. E se tu tiver uma graninha melhor, ainda vai com os membros junto, porque os caras, acabam ficando na igreja. Mas na verdade tu compra o templo. Ou seja, tem templos fechando. Mas a nossa família, que é a igreja de Cristo, ela não acaba, amém, irmãos? Ela permanece. Porque a nossa igreja, ela é formada por famílias. E nós só teremos uma igreja vitoriosa se tivermos famílias que seguem a palavra de Deus, seguem os princípios bíblicos. Irmãos, Mateus 16, 18, tem um texto que é muito importante, e eu queria profetizar isso sobre a sua vida como igreja. Ele diz o seguinte: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você entende que você, família, é a igreja? Entende isso? Então, se você entende que você, família, é a igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua família. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas ao Senhor. As portas do inferno não vão prevalecer contra a sua família. A sua família será vitoriosa no nome de Jesus Cristo. Aí a pergunta que a gente tem que fazer é: como é que está a minha igreja lá na minha casa? Porque a minha igreja aqui eu sei como é que está, mas a minha igreja lá na minha casa. Certa vez Paulo escrevendo, lá em Filemon, no versículo 2, ele cita uma parte do versículo. Ele diz assim, ele falando, ele diz assim: a igreja que está na tua casa. Irmãos, entenda bem, existe uma igreja dentro da sua casa, amém, irmãos? Existe uma igreja dentro da sua casa, você está entendendo isso? Existe uma igreja. A sua casa não é qualquer lugar, não. Não pode fazer qualquer coisa, não, porque lá é uma igreja, amém, irmãos? Lá você adora o Senhor, lá você serve o Senhor, lá você faz a vontade do Senhor, lá o Senhor está dentro da sua casa. Ele sabe o que você faz ali dentro. Então Paulo fala a Filemon: a igreja que está na sua casa. Então a sua casa é uma igreja, e você tem que cuidar bem dessa igreja. Essa é a igreja mais importante. É a sua família, é a sua casa. Quem entendeu isso, diga amém. E essa igreja aqui só cresce e multiplica, essa aqui só cresce e multiplica se a igreja que está na minha casa também está crescendo e multiplicando. Porque a Bíblia ensina no Novo Testamento que eu tenho que cuidar primeiro da minha casa para poder cuidar das coisas de Deus. Não funciona, irmão, eu querer cuidar da obra, das coisas de Deus, se eu não cuido bem da minha casa. Não vai funcionar, porque isso é espiritual. Você está entendendo bem isso, irmão? Isso é espiritual. Eu tenho que cuidar primeiro da minha casa, da igreja que está lá na minha casa. E o quarto e último ponto
da multiplicação dentro da família é de uma sociedade melhor. Só relembrando, primeiro ponto, os filhos. Segundo ponto, novas famílias. Terceiro ponto, uma igreja vitoriosa. E o quarto e último ponto, uma sociedade melhor. Toda sociedade, escute bem isso, ela é o fruto de uma família. A sociedade, ela tenta exercer força para mudar a família, os valores, os costumes. Mas eu quero declarar em nome de Jesus, que a sua família, a nossa família, é que vai mudar essa sociedade, amém, irmãos? É o que nós aprendemos aqui na igreja, nos sermões, nas quartas, nos domingos. O que nós levamos para a nossa casa é que vai mudar essa sociedade. Agora não é fácil não, é muito difícil. Nós estamos enfrentando no Brasil hoje uma mudança muito grande. Um governo que tenta mudar algumas coisas, e você sabe como é difícil a gente tentar mudar uma sociedade. Mas nós vamos multiplicar em nome de Jesus no meio dessa sociedade e mudar essa sociedade. É a nossa família que vai mudar essa sociedade. A nossa responsabilidade é mudar esses conceitos de que a sociedade tem sendo corrompida por Satanás. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então cabe a nós mudarmos esse conceito e multiplicarmos esse conceito da palavra de Deus no meio dessa sociedade. Temos essa responsabilidade de melhorar e abençoar essa sociedade que nós vivemos. E começa lá na sua rua, lá na sua casa, lá com seus vizinhos, lá com seus parentes. Começa ali essa mudança. Nós precisamos entender isso e fazer essa mudança. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Lá diz que Abraão é profetizado sobre a vida de Abraão. Diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Levante sua mão aí. Eu quero declarar aqui sobre você, sobre a sua família, serão benditas todas as famílias da terra. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas ao Senhor e um grito de júbilo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Vocês vão abençoar as famílias da terra, aleluia! Vocês serão canal de bênção para as famílias da terra. Essa é a promessa do Senhor sobre a sua vida, aleluia. Deus está escolhendo a nossa família. Como diz lá em Gênesis 18, 19, porque Deus nos escolheu para que ordenemos os nossos filhos e a sua casa para praticarem a retidão e a justiça. Irmãos, entenda bem, Deus escolheu eu e você, para nós pegarmos os nossos filhos, toda a nossa casa, a praticar o que é reto, o que é correto e o que é justo. Somos nós que vamos fazer isso no meio dessa sociedade. Amém, irmãos? Somos nós que vamos praticar o que é correto e o que é justo. Esses são os frutos. É dessa maneira que os nossos ministérios, todos os ministérios Manaus, de todo o Brasil, são esses frutos que nós vamos estar gerando. Mas nós só podemos gerar esses frutos na terra, se nós gerarmos primeiro na nossa casa. É dentro de casa que começa. Ninguém vai conseguir mudar lá fora as pessoas, ou buscar uma mudança, ou levar uma palavra diferente, se dentro de casa eu não consigo mudar. Nós aqui vamos mudar. E o primeiro canal de mudança é através do amor. Lá como diz em 1 Coríntios, depois você lê lá o capítulo 13. Ele diz que esse amor que vai mudar é o amor que sofre, é o amor bondoso, é o amor que não tem inveja,
é o amor sofredor, que crê, suporta, perdoa e que jamais acaba. É esse amor dentro da família que vai multiplicar. Irmãos, olha, as pessoas vão ver, escute bem isso, através da sua família, como é bom servir a Deus. As pessoas vão olhar para a sua casa e vão ver como é bom servir a Deus. Elas vão querer servir a Deus através do testemunho da sua família. Quem crê nisso, diga amém. É através do testemunho. Nossa igreja, nossa sociedade, a vida neste mundo será fruto, um bom fruto da nossa família, daquilo que nós vivemos dentro de casa. Quando Paulo está ensinando a Timóteo, olha a importância, irmãos. Talvez alguns aqui, preste bem atenção nisso, talvez alguns aqui não tiveram a oportunidade de ter uma família cristã. Talvez alguns não foram criados numa família cristã. Você não teve essa oportunidade de ser criado, mas você tem a oportunidade de criar agora uma família. Amém? Você tem essa oportunidade agora. E você não pode abrir mão de criar essa família e essa família multiplicar da melhor maneira possível. Depois você lê lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5 e capítulo 3, versículo 15. Diz resumidamente mais ou menos assim: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, Paulo falando a Timóteo, a qual habitou primeiro na tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Olha a importância de se criar os filhos na presença do Senhor. Vem da avó e vem da mãe Eunice, e que desde a infância sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação. Irmãos, nós não podemos em nenhum momento parar de falar da palavra do Senhor na nossa casa. Esse homem chamado Timóteo foi um grande pregador, na época dele, um grande homem de Deus, porque ele ouvia a sua avó, ele ouvia a sua mãe falar da palavra de Deus. Os seus filhos, escute bem isso, eles vão ser grandes homens e mulheres de Deus, se dentro da sua casa você falar do amor de Deus, você falar da palavra de Deus, você orar com ele. Está entendendo isso, irmão? Nós precisamos falar o tempo todo. O texto aqui é bem claro. Hoje nós precisamos tomar a decisão que Josué tomou quando todo mundo estava fazendo tudo errado. Irmãos, nós vivemos num mundo talvez até pior do que da época de Josué, em que as pessoas usam os conceitos desse mundo para colocar dentro da igreja, no meio da sociedade. E olha, outra coisa, naquela época, com toda a dificuldade, eles tinham liberdade de expressão. Nós estamos chegando no momento, nós tivemos uma oficina aqui sobre as igrejas, para ver legalmente como as igrejas, vão estar enfrentando as dificuldades. Está chegando um momento em que você não pode fazer críticas pela escolha ou decisão sexual de uma pessoa, porque pode ter alguém aí, não aqui, mas em algum outro lugar, gravando o que você fala, e você pode se prejudicar. Tenha muito cuidado com isso. Mas não é por isso que a gente vai deixar de pregar a palavra de Deus, amém, irmãos? Mas naquela época tinha toda essa dificuldade, mas as pessoas tinham até liberdade de expressão. E a gente tem que fazer como Josué. Josué disse que independente do que as pessoas fizessem, ele falou: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? Nós precisamos tomar essa decisão, independente do que os outros estão falando ou fazendo. Nós temos que tomar essa decisão de multiplicar através dos nossos filhos, multiplicar através de novas famílias,
multiplicar através de uma igreja vitoriosa, multiplicar através de uma sociedade melhor, mas vivermos e declararmos como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Último dia de convenção nacional. Você tem a oportunidade agora, em cima do que foi falado, pregado, de tomar uma decisão de multiplicar, de crescer, de ter uma família saudável, de ter uma família que sirva de exemplo para as outras pessoas. Irmãos, nós não somos religiosos, nós somos salvos, lavados e comprados com o sangue do Cordeiro. Você está entendendo bem isso? Nós não somos religiosos, nós somos pessoas que foram resgatadas. Feche seus olhos e comece a fazer uma oração nesse momento. Não deixe que o mundo influencie você. Não deixe que os seus amigos influenciem você. Não deixe que as pessoas da faculdade influenciem você. O que tem que influenciar você é a palavra de Deus. Isso precisa influenciar a sua vida. Não são as pessoas. Mas você precisa nessa noite tomar a decisão como Josué tomou. Eu e toda a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Por mais que pareça algo muito difícil, distante, mas você precisa profetizar isso todos os dias na sua casa. Comece a dizer isso no seu coração, agora na sua oração. Comece a falar isso: Senhor, eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor.